Meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com uma boa noite. Está começando hoje o nosso primeiro programa aqui no Pod Paz. Nós estamos aqui com o pastor Otávio da Igreja Ministério Profético na Unção Deus Faz. Eu sou o seu irmão em Cristo, diácono José Henrique, e nós estamos aqui para conversar sobre a igreja, sobre família, ministério, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai edificar a sua fé, também vai alimentar a sua alma. Que Deus venha te abençoar. Esse é o nosso primeiro programa, então que você possa ser edificado e abençoado essa noite. Eu estou aqui com o pastor Otávio Romão, já quero desejar aqui a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, já Amém, é um prazer muito grande receber o Senhor aqui conosco. E eu já quero começar perguntando aqui para o pastor Otávio, quem é o pastor Otávio, de onde o pastor Otávio veio, de onde surgiu, a história do pastor Otávio, a sua conversão. Se o senhor puder dizer para nós um pouco da história do Senhor nessa noite. Sim, diácono José Henrique, o pastor Otávio, hoje eu com 30 anos de idade, eu tenho muita experiência de vida. Foi quando eu nasci numa família muito humilde, não me faltou nada. Foi quando eu perdi minha avó e meu pai com 13 anos de idade. Fui para Carangola, e quando eu chego em Carangola, eu começo a envolver com drogas, bebidas, e foi nesse momento da minha vida que eu conheci Jesus. Quando eu conheço Jesus, eu me converti na Assembleia de Deus, Ministério Fraternal em Carangola, e ali eu fui consagrado a diácono, a presbítero, e a minha vida começou. O Senhor começou a me usar muito cedo. Eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo numa vigília antes de passar pelas águas. Casei no cartório, hoje eu sou pastor presidente, mas eu tenho uma história. Foi quando eu era presbítero, Deus me enviou para a cidade de Muriaé. Ele falou comigo, Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela. Chegamos em Muriaé, sem um microfone, nada de cadeira, e com 3 anos hoje nós temos uma igreja estruturada, terreno próprio, e Deus tem feito maravilhas aqui no nosso meio. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então que você possa receber essa palavra e entender que o mesmo Deus que fez uma obra na vida do pastor Otávio, também fez uma obra, também pode fazer uma obra na sua vida. E quando o Senhor recebe esse chamado das drogas, da bebida, da vida, e o Senhor vem para Cristo, o Senhor recebe esse ministério pastoral, esse ministério de pregador da palavra, e aí começa uma nova transformação, um batismo. Eu queria perguntar para o Senhor quais são as marcas que essa nova vida, esse ministério gerou e tem gerado também na vida do Senhor. Sim, diácono José Henrique, as marcas, eu lembro do texto, quando Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, ele se apresenta aos discípulos, e naquele momento Tomé não está. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos ficam maravilhados com a presença de Jesus. Quando Jesus se retira, Tomé chega, os discípulos todos felizes, fala para Tomé, Jesus apareceu. Tomé não acreditou, Tomé disse, eu não acredito, só vendo e tocando nele para me acreditar. Por isso que Jesus aparece novamente e diz, Tomé, bem-aventurados e felizes aqueles que não viram, mas creram. Mas eu estou aqui, pega e toca nas minhas mãos. As mãos de Jesus carregavam a marca da crucificação. Naquele momento, Tomé toca e sente ali, naquele momento, as marcas de Jesus. Porque o evangelho de Cristo é isso, como diz o apóstolo Paulo. Eu carrego as marcas de Cristo. O evangelho hoje não é como muitos dizem. Não é só alegria, não é só curtição e não é só festa. Evangelho de verdade é marcas, feridas e muitas das vezes solidão. Porque profeta que é profeta, ele não tem muitos amigos, mas ele carrega a presença de Deus, que é essencial na sua vida. Uau, glória a Deus por essa palavra. E às vezes é difícil aceitar muitas marcas. A caminhada e a jornada, não é difícil? É muito difícil por conta das calúnias e perseguição. O nosso ministério é um ministério profético, não são Deus faz. Nós acreditamos nos sinais de Cristo, como está escrito em João capítulo 9. Jesus se depara com um cego de nascença, alguém pergunta para Jesus, quem é que pecou? Foi ele ou seus pais? Jesus abriu a boca e disse, ninguém pecou. O que está acontecendo aqui para manifestar a glória de Deus. O que acontece? Jesus, ele cospe no chão. Com a sua saliva, ele faz um barro e passa nos olhos daquele cego. Naquele momento, Jesus olha para ele e diz assim, vai agora e lava no tanque de Siloé. Isso aqui me chama a atenção. Por quê? Porque isso daqui que Jesus está fazendo é um ato profético. Não era muito fácil Jesus chegar e falar assim, olha, volta a enxergar agora. É verdade. Por que Jesus cospe no chão, faz o barro, passa nos olhos e manda ele até o tanque de Siloé? Jesus está nos ensinando que ele trabalha com um profético. Jesus está nos ensinando que ele trabalha além das nossas expectativas. Jesus, ele é profético, ele carregava uma unção profética. Então é isso que Deus tem na nossa vida. É a unção profética que nós carregamos sinais de libertação. Por conta disso, nós carregamos aí muitas perseguições. Porque você que trabalha com chamado de libertação, pastores, missionários, igrejas, que trabalham com esse ato profético de libertação, sinais de Deus e palavra, ele é perseguido aonde ele chega. E é bem interessante que o senhor tocou nesse ponto, sobre perseguição, porque como lidar com essa pressão? Como lidar com calúnia, com perseguição, a pessoa que tem ministério, e você talvez que está assistindo e está vendo esse vídeo agora, talvez você pode pensar assim, meu Deus, eu estou passando por tanta pressão, às vezes as pessoas falando, a pressão, o mundo, a sociedade, porque Deus me entregou algo, porque a minha vida tem esse peso, esse chamado do Senhor. Como lidar com essa pressão? Como seguir, pastor Otávio, com o ministério diante de tanta calúnia e diante de tanta perseguição? Uma pergunta muito boa, diácono José Henrique, eu fico até arrepiado aqui. Hoje eu tenho 30 anos de idade, sou casado há 14 anos, tenho um casal de filhos.
Hoje, eu sou um pastor presidente pela misericórdia do Senhor, eu era pregador itinerante. Pregador itinerante é totalmente diferente de um pastor que cuida das ovelhas. Eu tenho 3 anos de frente de uma obra. E graças a Deus, Deus me firmou com muita maturidade e com muita força. Diante dessas lutas todas que a gente enfrenta, hoje eu estou com 30 anos de idade, casado há 14 anos, hoje eu sou pastor presidente há 3 anos de frente de uma obra. Quando o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita e também nos ensina a cuidar e a trilhar esse caminho do evangelho, cuidando de vidas, cuidando de almas. Mateus capítulo 5, versículo 11, o próprio Jesus disse: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome, aqueles que se levantam mentindo e se levantando com várias calúnias contra vós. Nós somos bem-aventurados. Hoje, eu tenho 30 anos de idade, sou pai de um casal de filhos, sou casado há 14 anos, e o Senhor, quando me levantou, Ele já tinha me preparado para viver esse chamado pastoral. É claro que quando a gente carrega uma unção de Deus, carrega os sinais de Deus, nós somos perseguidos. E a perseguição não vem de fora, a perseguição ela vem de dentro. Mas graças a Deus, o Senhor me capacitou para viver sem olhar para o A, sem olhar para B. Porque eu já sei que quem carrega o chamado de libertação e de sinal de Deus, ele já é perseguido automaticamente. O que me deixa confortável é, a Bíblia nos diz, Neemias capítulo 6, versículo 4. Quando Neemias está reconstruindo os muros, e a Bíblia fala... Voltar? Pode voltar? Pode continuar. O que me conforta é quando eu olho para o texto de Neemias capítulo 6, versículo 4. Quando Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém, ele está focado naquilo que ele quer. E a Bíblia Sagrada diz que Sanbalate e Tobias envia para ele, dizendo: desce que eu quero falar contigo no vale de Onó. Ali Neemias sabia que eles estavam tramando mal contra ele. Automaticamente Neemias mandou mensageiro, porque Neemias nem desceu para trazer para eles ali alguma satisfação. É verdade. Ele envia os mensageiros e diz assim: ó, avisa que eu estou fazendo uma grande obra, a qual não posso descer, eu não posso parar. Só que tem uma coisa aqui no versículo 4, eles insistem 4 vezes mandando: desce, desce, desce. Só que Neemias estava focado naquilo que ele estava fazendo. Ele não desce para tentar conversar com os Sanbalate nem Tobias, porque ele estava fazendo uma grande obra. Prova viva disso, Jesus na cruz do Calvário, sendo crucificado no Gólgota. Os próprios soldados disseram: já que tu és o Cristo, nos prova, desce daí que a gente vai acreditar que tu és o Cristo. Jesus, naquele momento, ele não desceu para provar nada para ninguém. Verdade. Jesus, ele não desce o nível. Por quê? Porque ele já conhece quem ele é em Deus. Quando a gente conhece e conhecemos e sabemos quem somos nós e quem nos chamou, a gente não precisa bater boca com ninguém. É focar na obra e saber que Deus é conosco. E a Bíblia fala que a árvore se conhece pelos frutos. Glória, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero perguntar ao senhor sobre essa questão da obra, da igreja. O que é a NUDEF? O que é o Ministério Profético na Unção Deus Faz? Como surgiu a igreja? Quanto tempo já tem de igreja? Entendeu? Eu contar um pouco da história também da igreja Ministério Profético, para as pessoas também poderem conhecer um pouco sobre a história da igreja que Deus entregou nas mãos do Senhor. Já que o Zé Henrique, uma pergunta muito boa. O Ministério Profético na Unção Deus Faz completou nesse ano 3 anos na cidade de Moriaé. Hoje nós estamos com a nossa igreja no bairro do Safira, na Avenida Silvério Campos, número 613, na rotatória. Quero aproveitar e convidar todos para vir em um dos nossos cultos, terça ou sexta domingo. Chegamos aqui há 3 anos atrás, eu, minha esposa e a minha filha. A gente não tinha uma cadeira, nem um microfone, não tínhamos nada. Começamos tudo do zero, Deus foi nos abençoando. Começamos com a igreja no bairro José de Abreu, ali conhecido como a Rua da Miséria. Ali nós ficamos 2 meses, teve um crescimento muito grande e nós fomos para a Rua José Máximo Ribeiro. Ficamos ali quase 2 anos e hoje nós estamos no bairro Safira, para um lugar bem maior. E hoje, graças a Deus, a gente achamos que ia para um lugar maior e agora também os cultos estão super lotados. Eu agradeço a Deus que nós chegamos aqui ninguém acreditando na gente. Até hoje, muitos ficam olhando para a gente e perguntando: quem são eles? Como surgiu? Nós chegamos aqui debaixo de uma promessa na cidade de Moriaé, ganhando pessoas que estão vindo da prostituição, pessoas que estão vindo do tráfico, dos vícios, e pessoas que estão sendo transformadas. Agora, semana passada, 9 pessoas passaram pelas águas. Então você vai ver, 7 famílias agora começaram a casar. 7 famílias agora casaram no cartório. Então você vê Deus na igreja quando você vê transformação de vida. E graças a Deus, a nossa igreja hoje, temos um terreno próprio, estamos construindo a nossa sede, chegamos aqui desacreditados por muitos. Mas hoje, a Bíblia nos ensina que a árvore você conhece ela pelos frutos. E hoje, para a glória de Deus, estamos remando debaixo de muita dificuldade, debaixo de muitos levantes, mas nós estamos focados em Cristo para ganhar as almas, porque nós viemos para essa cidade, não foi para brincar e nem visitar, nem para ser turista. Nós chegamos aqui nessa cidade para ser profeta de Deus e ganhar as almas para Jesus. Então eu quero convidar você, Avenida Silvério Campos, número 613, ali no bairro Safira. Amanhã tem culto, e se você está vendo esse vídeo agora, que você possa ir para lá, porque Deus tem algo para te entregar no nome de Jesus. Então essa é a visão do ministério: libertação, restauração, curas, sinais proféticos. Isso, a visão do nosso ministério é a palavra de Deus, oração, cura e libertação. A gente trabalha com a libertação interior e também a libertação muito forte de pessoas que vêm sofrendo com obra de macumbaria e bruxaria. Quem vem no nosso culto,
ele presencia os sinais de Deus. Pessoas que ficam com as mãos travadas, pessoas que têm vomitado até câncer para fora, pessoas que têm vomitado obra de macumbaria. Hoje você vê nas igrejas, você não vê isso. Por que a nossa igreja é perseguida? Por que a nossa igreja é caluniada? Porque a nossa igreja carrega os sinais de Cristo. E uma coisa é certa, evangelho sem poder é apenas uma lata vazia. Evangelho tem que ter libertação e tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus. Isso aí é verdade, graças a Deus. Então, que você possa receber nosso convite para estar conosco em um de nossos cultos, terça, sexta e domingo. Esse aqui foi o pastor Otávio com a gente, pastor presidente da Igreja Ministério Profético da Unção Deus Faz, juntamente com a sua esposa, a pastora Camila. Nós queremos também mandar um abraço para ela, para os seus filhos, que Deus venha abençoar essa família abençoada, todos os irmãos da nossa igreja e todos vocês que estão nos ouvindo agora nessa primeira entrevista do nosso primeiro programa aqui no Pod Paz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pastor Otávio com a palavra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Eu quero dizer que eu amo todas as ovelhas. Eu quero dizer que eu nasci para isso. Eu nasci para cuidar de vidas. Eu e a minha esposa, a pastora Camila, vice-presidente, juntamente com nossos filhos, estamos muito felizes com todos os obreiros, com todos os membros e todos os visitantes, tanto de Muriaé, tanto das cidades circunvizinhas que vêm para os nossos cultos. É isso aqui, nós estamos aqui no Pod Paz, nosso primeiro programa de podcast aqui da Igreja Ministério Profético, Noção Deus Faz. E o intuito desse programa é levar a palavra do Senhor até o seu coração. Para você, às vezes, que está passando um dia difícil, passando certas provações na sua vida, dificuldades, problemas, porque todos nós temos problemas. Jesus disse, né, pastor Otávio, que no mundo a gente vai ter aflições. Então, todos nós temos os nossos dias difíceis. Tem como correr. Mas a verdade é que nós estamos aqui para levar essa palavra de esperança, essa palavra de alegria ao seu coração, para que Deus venha te abençoar de alguma forma. E eu queria perguntar aqui, passar a palavra para o pastor, como surgiu essa ideia, como foi apresentado para o senhor essa nova oportunidade de transmitir a palavra do Senhor para a vida de tantas pessoas, que hoje a internet é uma ferramenta que milhões, bilhões de pessoas usam e que pode alcançar muitas vidas através da palavra do Senhor. É verdade. Esse projeto do Pod Paz, ele nasceu do coração de Deus. Há muitos anos atrás eu trabalhava numa rádio gospel, que é a Liberta FM em Carangola. Então eu tenho dentro de mim algo que arde, que é a comunicação. Quando nós chegamos aqui em Muriaé, a gente começou a ter um programa, né? Na rádio Mais FM, Mais Vida, né? Aqui em Muriaé. E eu estava orando a Deus para que Deus preparasse esse momento de um podcast para que nós possamos alcançar tantos presídios, tantas pessoas que estão em casa, nos hospitais, que precisam de ouvir a palavra de Deus. Foi quando Deus preparou o nosso irmão Maicon, né? E a gente fizemos uma reunião, ele me apresentou o projeto, a gente fizemos uma reunião muito boa e hoje, para a glória de Deus, o projeto deu certo. Graças nós estamos a Deus. Aqui e nós contamos com todos vocês para compartilhar, curtir, porque esse programa vai ser muito forte, muito profético, e ele vai tocar no seu coração com palavras proféticas que vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Então já segue já o Instagram do Pod Paz, o Instagram do pastor Otávio Romão, que é _ pastor Otávio Romão, o meu Instagram também, que é @JosEhenrique_Costa _01, né? Que a gente vai estar aqui trazendo algo de Deus para sua vida e para o seu coração. Então que você possa entender que nós não estamos aqui para falar de placas, nem de religiões, nem de nada. Nós estamos aqui para falar de Cristo, de Jesus, porque Ele tem poder acima de tudo e de todas as coisas, não é? É como diz a palavra do Senhor, João 15, versículo 5. Sem mim, nada podereis fazer. Se nós chegamos até aqui, foi porque Jesus preparou e também temos a certeza que você será abençoado e a presença de Deus irá também te alcançar em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos no nome de Jesus. Diácono José Henrique, diante do cenário que nós estamos vivendo no Brasil, de muitas dúvidas, incertezas sobre a política, a pergunta que não cala é: o evangelho e a política se misturam? Essa é uma pergunta muito boa, pastor Otávio. E até muitos cristãos se confundem sobre esse assunto. E eu quero desmitificar algo aqui, que o evangelho, ele abrange todas as questões da sociedade. Não tem como desassociar, pastor Otávio, a imagem da igreja com a imagem da sociedade. Porque justamente a sociedade é formada pelo modelo judaico-cristão, que é o homem, a mulher e seus filhos. Então o evangelho, o cristianismo, ele também se conecta com a política. É claro que algumas coisas elas podem fugir daquilo que o evangelho, a palavra nos ensina, mas se a gente não colocar Deus em todas as fontes da sociedade, o que a nossa sociedade vai virar? Se a gente não tiver homens, mulheres que têm um conceito, não de direita ou de esquerda, mas o conceito de Cristo, pautado na palavra do Senhor, o que a nossa sociedade vai se transformar todos os dias. É verdade. Então as pessoas têm que entender que o cristianismo ele não faz essa dissociação, essa distância. Muito pelo contrário, ele tenta aproximar as coisas
para que tudo venha se conectar de uma forma boa e agradável para todos, como, por exemplo, direitos humanos, que as pessoas tanto dizem, vem do cristianismo, porque Jesus diz para amar o próximo como a nós mesmos. Verdade. Então, todas as coisas que a gente pode ligar, todas as fontes que a gente pode ligar entre o evangelho e a sociedade são boas, sim. Então, eu quero dizer aqui que o evangelho e a política pode sim viver junto, pode andar junto. É claro que uma parte é uma parte, outra parte é outra parte, e a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. Mas não existe essa diferença, tá? Não existe. E no meio dessa situação da política e também do cristianismo, eu quero te fazer uma pergunta. O que o cristão apoia, na verdade? É bem interessante isso, porque o cristão, o que ele apoia de verdade? O que o cristão deve apoiar, pastor Otávio? Você que está me ouvindo aqui agora. O que o cristão deve apoiar? O que a palavra apoia? Porque hoje em dia, o que nós estamos vivendo é uma luta, uma briga entre a esquerda e a direita. É uma guerra, é verdade. O Brasil hoje ele está dividido, pastor. A verdade é essa, a divisão, ela tomou o Brasil. E por que existe essa divisão hoje? Porque as pessoas, ela têm seus lados, as suas ideologias. O que o ser humano entendeu? Que se conquista as pessoas agora não é pela guerra, não é pelas armas, mas é pela mente. É por isso que Paulo em Romanos diz no capítulo 2, mude, transforme o mundo através da renovação da sua mente. Porque a mente, pastor Otávio, ela é o maior campo de batalha e de controle do ser humano. Verdade. Se você domina a mente de um povo, de uma geração, você domina tudo que essa geração vai viver. Tudo que esse povo vive. Por isso que existem regimes que controlam tudo. Por quê? Porque já está ali, enraizado, na mente da pessoa, ser submisso. Então o que um cristão apoia? O que está escrito na palavra. O que o cristão defende? Aquilo que Cristo defende. Porque a esquerda até defende sobre o aborto, né? E a direita, ela luta contra isso. A esquerda ela defende o aborto, ela defende muitas coisas que vêm contra a palavra sagrada do Senhor. Exatamente. Não é uma luta de lados políticos, é uma luta de ideologias, de ideias, campo de ideias. Por quê? Porque se você tem uma ideia, você não pode, na hora do voto, votar pensando em outra ideia. Por exemplo, eu sou cristão. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu nasci no lar evangélico. Então como é que eu vou votar sobre a legalização das drogas ou apoiar um partido, um político que apoia isso, sendo que eu, como cristão, tô ali todos os dias orando para alguém que quer sair das drogas? Não tem como. Se eu voto no aborto, se eu apoio o aborto, ou alguém que defende o aborto, mas eu tô ali todos os dias orando para alguém que tá grávido, para Jesus abençoar a gestação daquela pessoa, então qual que é a coerência disso tudo? Então o que as pessoas têm que entender, principalmente você cristão que está me ouvindo aqui agora, é a coerência do que você vota, do que você acredita dentro e fora da igreja. Porque o voto é uma expressão do que você acredita. O voto ele não é uma expressão, vou chegar lá, vou voltar e pronto, acabou. É uma expressão do que você acredita. Então não tem como eu acreditar em uma coisa e votar outra. Então o que o cristão deve apoiar? Apoiar aquilo que apoia a palavra. Apoiar aquilo que apoia o que Cristo apoia. Entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. E você vê que o partido hoje, que está na frente hoje, né, do Senado, ou não vou falar aqui o nome do partido, que todos já conhecem, né, o presidente e tudo, eles apoiam o aborto. A igreja já defende, né, os pilares familiares, os princípios bíblicos. Portanto, você vê na história das Sagradas Escrituras que Maria, quando chega para visitar Isabel, sua prima, Isabel está grávida do profeta João Batista e Maria está grávida de Jesus. Sim. As crianças no ventre, elas pulam cheias do Espírito Santo. Se conectam, é verdade. Então você vai ver. Tá no ventre, mas já tem vida. E é isso que luta hoje a sociedade. A luta contra a esquerda, contra a direita, por causa de uma dessas situações, né? Uma dessas situações, como o aborto, a ideologia de gênero, a ideologia homossexual também, a sociedade LGBTQIA+, a legalização das drogas. Então você que é cristão, você tem que entender que o lado que você define está. Jesus disse para Laodiceia, ou você escolhe um lado ou você escolhe o outro. Não dá para ficar em cima do muro. Então você tem que definir hoje quais são os seus princípios. Não é uma questão de voto, não é uma questão de você não perder emprego, não perder amigos, você de faculdade, passar repressão na faculdade, na escola, perder ponto, perder notas. É uma questão de princípios. Você tem que abraçar os seus princípios. Se você é cristão, você tem que abraçar os seus princípios. Não dá para você ser cristão e ser de esquerda. Não tem como. Mesmo que você não seja de direita, mas não tem como você abençoar uma parte com uma fé, professar uma fé e depois deixar tudo a Deus dará votando em outra. Não tem como. Não tem como você dizer que na igreja não roubarás, mas você vota em corrupto. Não tem como você dizer na igreja não matarás, mas você chega na hora do voto e apoia quem defende o aborto. Não tem como você na igreja falar a família é a família que Deus instituiu, homem, mulher e seus filhos, e chegar lá e votar em quem acredita que a família pode ser homem com homem, mulher com mulher. Não existe isso. Você que é cristão precisa pautar suas escolhas, seu voto, sua vida nos
princípios da palavra. Nos princípios da palavra. É por isso que o sábio, o rei Salomão, quando ele deixa escrito em Provérbios, capítulo 29, versículo 12, ele deixa escrito assim, ó: quando os justos governam, o povo se alegra. Mas agora, quando os perversos lideram, o povo geme. É verdade. Então você vê que hoje o Brasil geme, né? O Trump colocou 50% de taxa. Por quê? O país que nós estamos vivendo hoje está totalmente dividido. É um país hoje que tem tudo para crescer, mas quem está governando hoje é um povo perverso, e o que está acontecendo com o povo está gemendo. E a Bíblia já nos ensina isso, e já estava falando há muitos anos atrás sobre isso. O que acontece? As pessoas elas têm que parar de votar por benefícios, pastor Otávio. As pessoas têm que parar com esse negócio de votar por picanha, cerveja. Parar de votar por Bolsa Família. As pessoas têm que parar de votar porque elas vão receber algo em troca. O que a gente precisa receber, às vezes, não é o agora, mas é o futuro. É o Brasil que essas pessoas vão deixar e estão deixando. As pessoas elas olham para os seus próprios umbigos e elas defendem ou apoiam ou votam aquilo que lhe apraz. Não aquilo que é o certo, mas aquilo que agrada. Mesmo ele sabendo que é errado. Por exemplo, o vice-presidente disse assim, na época, muitos anos atrás, quando ele disse assim, o Lula ele quer voltar, mas ele quer voltar para a cena do crime. E hoje ele é vice-presidente do Lula. Então qual é a coerência disso? A coerência é que muitas das vezes as pessoas fazem porque elas vão ter algum benefício, receber algo em troca. Por que a pessoa vota? Porque ela quer receber algo em troca do político que ela votou. Mas ela tem que entender que por trás daquilo existem intenções. E hoje, se o Brasil está nessa guerra, nessa divisão, é porque a sociedade foi enganada, o brasileiro ele foi enganado, os olhos precisam ser abertos, as pessoas precisam acordar e você precisa entender que o seu voto é a expressão máxima da sua cidadania. Não venda seu voto, não negocie seu voto, não troque seu voto. Ano que vem é ano de eleição de novo, ano que vem é ano de votar, é ano de definir deputado, ano de definir senador, ano de definir presidente. Não negocia seu voto, não vende seus princípios, não troque isso. Isso é principalmente para você que é cristão e está me vendo e me ouvindo agora. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, e não deixa de seguir o nosso Instagram da nossa igreja, @Ministério Profético, _Lúcio. Deus abençoe. Amém, que Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Eita, agora top. Agora, é isso aí. Ficou bom, tá ficando bom, tá, Barão? Agora você podia falar isso aqui, podiam falar sobre o podcast. Igual eu tudo ganhar aula. Porque às vezes a pessoa está num dia difícil lá, no celular, na hora do almoço ali, escuta uma palavra. Isso aí. Falar um pouquinho, fazer um corte só do podcast, entendeu? Isso.